Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como todas as quartas-feiras fazemos, é o dia do Evangelho no Lar, e hoje não é o nosso dia, é o dia do Evangelho no Lar. Aproveitando, vamos fazer a leitura do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. Então, para você ir preparando o seu Evangelho aí, para quem nos acompanha pelo YouTube, aqui debaixo do vídeo tem a descrição do texto que será lido. E lembrando, a Rádio TV Fraternal não está só no YouTube, ela está em todas as mídias sociais. Então há várias maneiras de você acompanhar, seguir os conteúdos que a Rádio TV Fraternal proporciona, divulgando a doutrina espírita através dos ensinos de Jesus. Então, dá uma seguida lá, curte, dá uma olhada, dá uma passeada pelo site da Rádio TV Fraternal, que tem, aproveitando esse começo de ano, né, vida nova, vida que se inicia. Muitos dizem, tudo de novo não, porque é o não fazer diferente. Oportunidade, ano começando, vida nova, novos projetos, novas intenções, e por que não mudar para melhor? Todos nós queremos o melhor. Então vamos mudar o lado espiritualmente também para o lado melhor. Vamos procurar, através do Evangelho, como nós fazemos aqui, fazer essa introspecção, ver aquilo que, as nossas falhas, e aos poucos a gente vai corrigindo. Então, ano novo, vida nova, mas o Evangelho continua nos amparando, nos orientando, e esse é o propósito. Então compartilhe o conteúdo, divulga, leva para a conhecida, às vezes uma dúvida, um esclarecimento, um conforto. Muitas das vezes está lá no site da Rádio TV Fraternal que você pode compartilhar. Tá certo? Então, como a gente faz, já dito aqui que será o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. A gente vai começar o nosso Evangelho com a nossa prece, que eu vou pedir para que o nosso amigo William, eu sou o Daniel, vou fazer a condução desse Evangelho de hoje, estou acompanhado pelo William, acompanhado pela minha amiga aqui, a Kátia. Olá. E para começar o bom Evangelho, uma boa prece, que eu, como dito, eu peço para o William para que a faça. Com certeza. Bem, meus amigos, vamos em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos nessa quarta-feira abençoada, uma quarta-feira que sempre nos traz a oportunidade do aprendizado, da nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual, em busca da nossa reforma íntima. E como o meu amigo Daniel bem colocou, vamos aproveitar esse ensejo de início de ano, de início do nosso calendário de estudo. Vamos fazer a nossa reforma, vamos aproveitar essa oportunidade e fazermos um ano diferente. Vamos fazer um ano junto a Jesus. Vamos buscar o entendimento, vamos buscar a paz e a harmonia entre os homens. E com a oração que o nosso Mestre nos deixou, daremos início ao nosso Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, capítulo 17, Sede Perfeitos, os bons espíritas. Item 4. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso? Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações.
A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessária, então, compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material, da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade ou do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais ainda são muito fortes, para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se aos mais fenômenos do que a moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina em princípio é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Muito bem. O item 4, os bons espíritas, ele faz menção no início, aqui como foi lido, que ele conduz forçosamente aos resultados acima. Por que o resultado acima? É o item 3, que ele fala do homem de bem. E ali ele elenca todas as qualidades do homem de bem, que é a fé robusta, não é aquela fé vacilante, é acreditar na justiça divina, saber que a justiça verdadeira vem de Deus, através da lei de ação e reação. Aquele mal que nós fazemos é o mal que nós vamos colher futuramente, é benevolente, é caridoso, envolve tudo isso. Então aqui ele vem dizer o quê? Que o bom espírita nada mais é que compreende aqueles requisitos do homem de bem e que cristão e espírita, como o verdadeiro cristão que ele diz aqui, é a mesma coisa, porque se traduz nessa mesma essência. É levar a palavra do Cristo para dentro de si e cumpri-la no seu dia a dia, através dos atos, das atitudes. Por isso ele vem falando aqui que não adianta ficar apego somente a fenômenos, ficar admirado porque o Espírito falou. Perfeito, a orientação foi válida, mas o que aquilo eu absorvo para fazer no meu dia a dia? Porque temos que lembrar do principal disso é o quê? Todos nós somos espíritas. Aquele espírito que dá comunicação hoje, ontem ele era o encarnado como cada um de nós. E amanhã podemos ser nós que damos as orientações, talvez, quem sabe. Então é nesse sentido, dessa fé no futuro, dessa crença de vida futura, que ele vem nos falar através do quê? Do espiritismo. Como disse Allan Kardec, ideias novas, palavras novas. Então, espiritismo. Quando ele vislumbrou tudo isso, quando ele começou a aprender sobre o espiritismo também, reconheceu e ele deu o nome de espiritismo. Então, hoje, os bons espíritas são exatamente esses que exercem a palavra do Cristo, que fazem cumprir a vontade do Cristo no seu dia a dia.
Através do quê? Do amor, da tolerância, da paciência, do perdão, da indulgência, todas aquelas inúmeras lições que a gente aprende aqui em cada uma delas. E todas elas vão pairar sobre sempre o equilíbrio, sabendo ponderar, tendo o controle de nós mesmos para quê? Como William disse na prece, da nossa reforma íntima. Mudar-se, ser o homem novo, não é só o ano novo que se inicia, mas por que não um novo homem? Né? Com propósitos melhores, propósitos pautados no Evangelho de Jesus. É isso que o Espiritismo vem nos propor. Não adianta eu querer receber o bem se eu só planto o mal. Na essência, é muito fácil seguir a palavra do Cristo. O duro é nós executá-la, que nós executemos. Essa é a nossa dificuldade. Tornar isso a realidade. E esse é o desafio nosso, esse é o propósito. Porque enquanto a gente fala, fica evidente a gente reconhecer que é orgulhoso, mas no momento da oportunidade de não sermos orgulhosos, muitas das vezes ele volta à tona esse orgulho e prevalece. Então esse é o nosso desafio. É enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças. De que maneira? Reformulando-se, refazendo-se, sabendo que podemos ser melhor. Como dizia na frase de Chico, feliz daquele que na hora de dar o troco, deixa quieto, deixa para lá. Ou seja, reconhecer que aquilo que Jesus falou, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que te fizessem, eu devo aplicar no meu dia a dia e não ficar só na palavra. Então o texto de hoje é bastante, assim, é bastante renovador. Ele traz bastante informação para quê? Para que a gente aprenda a viver melhor. Então não adianta querer uma vida melhor se eu vivo de uma maneira equivocada. Esse é o que ele está nos trazendo através do quê? Do Espiritismo, que é uma nova forma de ver a vida. Não que as outras religiões estejam erradas, mas a forma como o Espiritismo aborda, acreditar que morreu vira santo, não é bem assim, vem nos explicar tudo isso e muito mais. E como aqui não é um monólogo, vou passar para os meus amigos aqui falarem um pouquinho acerca do texto de hoje, falar sobre o Espiritismo, né, e os bons espíritas, né? Estamos longe de ser os bons espíritas, estamos longe de ser caritativos, como fala o homem de bem, né, de acreditar na justiça divina, de ser benevolente. Olha, boa noite a todos, né? A gente começa a falar, é um início de ano, vamos desejar sempre o melhor para todos, especialmente a você que nos acompanha. O texto eu achei assim bem pertinente para o início de ano, né? Nos revermos, né? A nossa conduta, a nossa reforma no começo de ano, né? Que é justamente a ocasião onde a gente está reformulando aí, projetos, né? A gente está planejando, reformulando, então ele veio esse texto assim com uma orientação muito completa, né, de como a gente tem que ver a doutrina que seguimos e a forma que seguimos, né, se está adequada, se a gente pode melhorar. Então, eu achei o texto até um pouquinho longo, mas que valeu a pena pela orientação que ele trouxe, né. Aí você também, claro, né, sempre muito eficiente aí na síntese, né, trouxe aí a boa explicação. Então fica pouco até para a gente, né, vir comentar, mas eu não pude deixar de observar nesse texto que ele traça um paralelo aí entre o bom espírita e aquele que ainda está titubeando dentro da doutrina. O que seria isso? Não que ele fosse o mal, mas eu acho que todos têm o seu tempo das coisas, né? Sem dúvida. Então, a pessoa que chega, né? Eu acho muito comum as pessoas simpatizarem com o Espiritismo, serem simpáticas ao Espiritismo, mesmo muitas vezes sem conhecer absolutamente nada da doutrina. Então a pessoa é simpática. Então você vê a pessoa, e a doutrina espírita é muito acolhedora, né? Então é interessante isso, né? As pessoas podem ir, independente de professarem a doutrina, elas podem. Não tem discriminação, não existe preconceito. São acolhidas, né, essas pessoas. E lembrando algo que a gente costuma falar bastante, as pessoas chegam à doutrina, passam a frequentar uma casa espírita,
ou pelo amor ou pela dor, né? Então, e às vezes, muito raramente, alguém que não esteja nesses dois extremos, talvez um curioso, né? Mas, a partir do momento que a pessoa adentrou a casa espírita e começa a se sentir propenso a segui-la, começa a se sentir melhor por essa prática, né? Aí ela vai entrar num processo evolutivo dentro da doutrina, né? Mas cada um no seu tempo, na sua velocidade, no seu momento. E alguns, mesmo sendo frequentadores assíduos há muito tempo, ainda talvez não tenham absorvido tudo que é necessário fazer, né? Geralmente as pessoas que chegam vêm de outras crenças, de outras religiões, né? E trazem talvez os vícios, né? Que tinham, a forma de encarar as lições do Cristo, né? As religiões cristãs, né? E podem se equivocar no meio do caminho. Mas aí o que vem, né? Aquela pessoa, como no texto, que chega à doutrina atraída pelos fenômenos, aos poucos, continuando ali o seu estudo, a sua frequência, ela vai entender que os fenômenos é só um pequeno detalhe, né? Um apêndice, vamos dizer assim, do conjunto aí da doutrina, né? E que somos levados a estudar e ter disciplina nesse estudo, né? Então eu acho interessante lembrar disso, que a pessoa ela pode se considerar um bom espírito a partir do momento que ela busca, como você disse, ser um homem de bem. Sim. E seguir os caminhos aí traçados pela doutrina, mas no seu momento, sentindo aquilo no seu coração, no seu íntimo, né? Confesso a vocês que eu também segui mais ou menos tudo isso que eu estou dizendo, também tive o meu momento, venho de família onde tem religiões diversas, mas dentro dessas pessoas com várias religiões, uma avó paterna, ela era espírita, e eu nunca mais esqueci uma frase que ela me disse quando eu era criança ainda. Ela falou: você vai entender no tempo certo. Exato. Né? Já há bastante tempo, foi a frase que ela disse, e muitas vezes dentro da doutrina, dentro do nosso aprendizado, eu lembro da frase dela. É isso. Vocês quase me deixaram sem opção, mas tem muita coisa, com certeza. Como o Daniel colocou, hoje é um texto conceitual, né? Que dá muitas oportunidades para a gente desenvolver, discutir, e é interessante que caiu como uma luva para esse começo de ano, né? Exato. O que eu poderia dizer, no meu simplório entendimento, que a doutrina espírita, penso eu, como diz o texto, aqui também eu concordo plenamente, ela não tem alegorias, ela é clara, ela não tem mistérios e não tem segredo, né? Então, por que essa dificuldade que a gente percebe em tantas pessoas de conseguir essa evolução espiritual tão desejada, né? Primeiro, eu acho que o bom espírita, ele primeiro tem que ser um bom cristão. Acho que tem que partir daí. E se ele for um bom cristão, já é metade do caminho andado, porque ele já tem entendimento das regras e das normativas que regem uma sociedade, e que é importante a gente ter esse entendimento para o desenvolvimento de cada um, da sociedade, da nossa família, né? Com as pessoas que a gente convive.
E também penso que existe uma grande barreira, uma grande dificuldade para a gente, para mim também, para que a gente consiga a busca da nossa reforma moral, né? Da nossa reforma íntima. E acho que tudo isso está muito ligado à nossa relação com a matéria. É muito difícil o desprendimento porque a gente vive fisicamente atraído pela matéria, tanto no espaço físico como nas questões de vaidade também, né? O ser humano é muito vaidoso e a matéria envaidece. Sim. Né? Então, como o texto aqui colocou, algumas pessoas, os laços materiais ainda são muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. Então, é mais ou menos o que precisa acontecer com a gente. É uma inversão de polaridade, como uma ampulheta, onde, assim que posicionada, a parte da matéria vai diminuindo e vai aumentando o nosso ganho espiritual e moral. Ou seja, à medida que a gente consiga se desprender aos poucos dessa necessidade da matéria, com certeza a nossa evolução espiritual ela vai aumentar, não sei se no mesmo nível, mas com certeza de uma maneira que se consiga presenciar, né? Porque o homem ele começa a ter um entendimento um pouquinho melhor sobre a vida futura, sobre a necessidade de angariar bons efeitos para o futuro, né? E basicamente é isso aqui. O texto diz assim, eu achei muito interessante, né? Foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Então, para conseguir tocar no coração, né? Precisa, às vezes, tomar uns tropeços. Sim, né? Faz parte. O Kátia falou, né? Faz parte. E ele traz no início aqui, falando que o Espiritismo não cria uma nova moral, ele traz simplesmente a moral do Cristo. É isso. Então, assim, é como nós dissemos no início, não há qual a dificuldade de não faça para o outro que você não quer que te faça. Comece por esse princípio, leva isso para todo dia, que hoje eu não prejudique a ninguém. Pronto. Né? Então ele traz, que moral que ele traz? A moral do Cristo. Então acabou. Então o Espiritismo aqui ele não está criando uma nova moral, ele simplesmente traz a moral do Cristo. É óbvio, isso é simples, mas é como você disse, fica a dificuldade nossa em levar adiante. E como disse Allan Kardec, né, qual é o lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier mesmo disse que se a frase fosse fora do Espiritismo não há salvação, ele teria tomado um rumo diferente. Ou seja, não é a religião que te salva, é você, a si mesmo, quem vai se salvar. Isso é a moral do Cristo, isso é o que o Espiritismo vem ensinando, o cristianismo redivivo, ou seja, a palavra pura do Cristo. Certo? Perfeito. Então, perfeito. Então vamos passar, pedir para a Kátia, então fazer as nossas vibrações e a prece final, por favor. Vamos lá. Então agora, diante de tão boas reflexões que fizemos, diante de tantas coisas que sabemos serem necessárias para colocarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, nessa nossa jornada terrena, vamos vibrar no bem, vibrar, sentir, orar pelo nosso próximo, nosso semelhante, aquele que devemos amar e sentir como um irmão, sempre, porque somos irmãos. Então vamos elevar nossos pensamentos aos bons espíritos, aqueles que nos acompanham sempre, desde sempre, e pedir a eles que nos auxiliem nessa vibração para o bem, a vibração para o homem de bem, a vibração dentro da lei do amor, da lei de Deus. Que o nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração, possa ser aqui colhida e levada a quem estiver em necessidade, como um bálsamo, como aquele sopro de esperança que
eventualmente a pessoa sinta, eventualmente sentimos também quando recebemos boas vibrações, aquele alento, aquele sentimento de que eu posso ter esperança e tudo vai dar certo. Então que essa vibração de amor, de carinho, de esperança por um mundo melhor, por pessoas melhores, chegue a essas pessoas em necessidade, aquelas que estejam sofrendo com aflições, dificuldades, problemas de saúde e tudo o mais que traz esse sofrimento aos seres, aos espíritos aqui encarnados. Desejando esse melhor, vamos buscar a cada dia de um novo ano, a cada dia que amanheça em nossas vidas, pensarmos e sermos melhor, não só para nós mesmos, para aqueles que nos acompanham e para o nosso irmão, os nossos irmãos terrenos. E que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, vamos concluindo mais um Evangelho, os primeiros dias do ano aí, mais um Evangelho no Lar, com a sua companhia, a qual nós agradecemos, e novamente reforçando para que você compartilhe, deixe seu like, visite o site da Rádio TV Fraternal, para divulgar, levar adiante essa palavra, que se te confortou, se te fez bem, para que outras pessoas também compartilhem, não só conosco, mas de toda essa luz que emana do Evangelho, da palavra viva de Jesus, aprendendo a ser cristão, como a gente vem aprendendo aqui com o Evangelho. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia mais uma vez, e a gente se vê na próxima semana. Obrigado, até lá. Tchau. Tchau, até a próxima. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.